Mas aí eu fiz a faculdade de Direito, né? Como eu estava te falando, estudei depois para concurso, aí eu resolvi que eu ia prestar o concurso de nível médio. Nesse aspecto, meus pais me ajudaram, então eles começaram. Eu estava sem trabalhar, mas já era formada, que é algo complicado, É. né? As pessoas se culpam muito, mas aí ele falou: não, eu te ajudo, mas aí foi uma fase bem módica, digamos assim. Eu praticamente não saí. Por um ano, eu praticamente não saí muito. Estudei 34 horas por semana Então, durante um o seu trabalho era ano. estudar, Era o então. meu trabalho de estudar. Então, eram, assim, 6 horas por dia. Tá menos puxado do que trabalhar em termos de horas, só que é mais puxado em termos de conteúdo e método também. É, e a E energia, a né? Porque energia que estudar cansa é muito mais. trabalhar, você conversa, você tem ali uma pessoa te Não foca o tempo cobrando, tem, inteiro. então assim, o estudo, ele é mais penoso. Então, 6 horas, segunda a sexta, e 4 horas do sábado. Então, estudei esse período aí, e aí eu passei no oficial de promotoria, e depois do oficial de promotoria, estudar para escrevente eu trabalhava. Então, eu sei como é estudar trabalhando. Estudei 3 horas por dia. E quando eu estudei para o MPU, eu estava trabalhando o dia todo e fazendo o curso à noite. Deixa eu ver se eu entendi. Você já estava no Ministério Público, Eu passei no MP, certo? né? Então, oficial de promotoria. Foi sua primeira aprovação. Foi a primeira aprovação. Aí eu fiquei um ano lá, prestei escrevente, passei no escrevente. É. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando você já se descobriu e já descobriu como estudava da forma correta e o que, que realmente funcionava pra você nessa época de 6 horas por dia, qual era a sua rotina de estudos? Quando eu estava estudando 6 horas por dia, você Isso, que na fala? verdade foi a rotina que te levou à primeira aprovação, né? Tá, então nessa época eu estava sem carro, e aí meu pai me ajudou no seguinte forma: ele ia para o trabalho e me deixava na biblioteca. Eu ficava o dia inteiro lá. Depois, ele me pegava no final do dia, e aí eu ficava de carro e eu ia para academia à noite. Então eu estudava essas 6 horas, porque eu tinha como fazer um descanso ali, uma hora de almoço maior, tomar um café, então foi mais tranquilo, né? Tinha o dia todo. Na biblioteca. E depois à noite eu fazia academia, então esse era o sistema de segunda a sexta. Certo. Aí aos sábados eu estudava das 8 à 1. E você fazia o que? Era basicamente leitura de livro, Não, apostila? foi assim. Segunda a sexta, eu estudava as matérias, com revisões e questões. Segunda a sexta. Aos sábados, eu fazia assim: primeiro sábado, revisão de 15 dias. Segundo sábado, simulado. Terceiro sábado, revisão de 15 dias. Quarto sábado, prova. Poxa, legal. Então, o meu sábado, ele movimentava um pouco, porque ele era diferente, né? A minha rotina era matéria, revisão e questão. Matéria, revisão e questão. E o sábado era um dia diferente. Agora, como eu revisava todo dia seguinte, aquele sábado não era penoso ver 15 dias de matéria, porque eu tinha visto todos os dias seguintes. Sim. Então, tava bem gostoso, Querendo ou não, todo assim. dia você revisava um pouco, né? Todo Sim, dia. todo dia. E aí, então, um sábado, aí sempre um sábado sim, um sábado não, pra fazer prova. O primeiro sábado era revisão de 15 dias, o segundo sábado era esse simulado, que eu mesmo montava, porque na época não tinha. O outro sábado era a revisão dos 15 dias de novo, e no outro sábado uma prova que existiu. Uma prova que eu Prova imprimia, anterior. uma prova anterior. Poxa, bem dinâmico sua Era rotina. era bem, E tinha flow, né? me Porque parece que não é 6 horas deviam passar voando, né? Porque o que eu percebo é que a galera fala que o estudo, às vezes, a hora não passa, é porque pega um estudo maçante. Não precisa ser tão maçante. Do jeito que você criava a sua rotina, revisão, estudo de teoria, questões anteriores, tava Para leve. você ter uma noção, eu estudava 3 matérias por dia nessa época. 3 Então, por assim, dia. 3 por dia. Então, assim, no primeiro momento era a revisão do que eu tinha visto no dia anterior, aí 3 matérias e depois uma revisão no final. Sim. Nessas matérias, eu estudava e fazia a questão dentro do estudo mesmo. Então, eu estudava a matéria, depois fazia a questão ali dentro. E se eu deixasse a questão para o final, eu não fazia. Então, eu recebi essa dica de um professor: olha, insere a questão, vê se para você Nossa, sua rotina era muito funciona. parecida com a minha. Quase igual. Quase igual. Era, Praticamente a mesma coisa. olha só, E eu usava as questões pra fixar aquilo que eu tinha tinha aprendido no dia pra validar o aprendido. conhecimento. Aí, assim, de segunda a sexta era isso, né? No dia seguinte, a revisão, dentro da matéria, a questão. Então, assim, o que a gente fala desse estudo movimentado é que ele dá flow. É. Porque ou você tá na angústia e na ansiedade, ou você tá no tédio, no estúdio. Se o seu estudo tem um movimento, ele tem flow, você não vê a hora passar. É como viagem, esporte cria memórias, né? Exatamente. Por exemplo, no estudo, vamos supor que eu fosse assistir a aula do professor Marquinhos, ou que eu vou estudar a minha gramática de português.
tá? Vou assistir a aula. Eu não entrava direto na teoria. Eu dava uma olhadinha, e não era revisão ativa nesse momento. Era só uma olhada na última matéria, porque isso dava um esquenta. Aí eu entrava na teoria. Então, tinha um momento de aprender coisas novas, estudo passivo. E depois eu fazia questão. Então, estudo daquela matéria era bem movimentado, né? E assim ia de segunda a sexta. O sábado eu adorava, porque chegava no sábado, eu ia ver aquele caderno que estava todo visto já nos dias seguintes. Ele estava todo colorido, tinha flechinha, ele estava todo estragado, né, que a gente fala. Então, ficava fácil fazer a revisão. E no dia que era simulado, eu levava a sério, porque era como se fosse... Você cronometrava mesmo o tempo? Fazia. Então, assim, eu fazia... Isso foi um diferencial também, eu não fazia em casa. Então, eu ia para a biblioteca fazer. Até em shopping uma vez eu fiz. Mas eu queria ver como é que era num lugar público, porque tem a questão de você não estar no conforto da sua casa. Às vezes as pessoas entram e fazem barulho, né? Tinha uma menina lá quando eu estudava, eu lembro que eu acabei tretando com a menina, porque assim, ela atendia o celular na cabine de estudos. Era uma cabine com aquela... Igual do isso aí, Damásio, sabe a cabine? Sei. Aí ela atendia. Aí, um dia eu falei pra ela, olha, atende lá fora, porque, pô, a cabine é individual justamente pra isso e tal, né? Aí o telefone dela vibrava, zzz, zzz. Aí ela falava assim, ai, peraí que eu vou lá fora atender, né? Porque, ai. Piorava. Só falava assim, aquela chata daquela colega, né? Aí ela ia atender lá fora. Mas assim, o dia que eu tava fazendo simulados, a pessoa abre um baconzitos ali, barulho, de valsa. vai direto E pro come de boca banheiro. aberta. Então assim, foi legal fazer. Eu fiz uma vez por mês. Eu fiz, ao final de um ano, eu fiz as 12 provas nesse esquema. Então assim, eu tava muito treinada para esse tipo de ambiente. Várias distrações, E ó, conforto. por exemplo, eu já errei. Eu comi muito chocolate um dia, eu senti que depois eu tive uma queda de energia muito, muito grande. Então, quando eu tenho um compromisso assim, eu já não como açúcar antes, né? Hoje, por exemplo, fui ao shopping com meu marido antes de vir para cá. E aí falei para ele, ó, Copenhague vai ser depois. Deixa a recompensa pra Não, depois. depois. Porque eu sentia nas provas uma queda de energia com o chocolate. Uma vez eu tomei muita água, e aí foi prova de verdade, foi quando eu reprovei. Eu tomei muita água, eu acho que por ansiedade também, eu fiquei indo muito ao banheiro. E isso me atrapalhou E tempo é também. sagrado na hora da prova, né? Então tudo bem que você vai ao banheiro, mas se você ficar se hidratando demais... Então, esses erros que a gente vai cometendo e vai ficando atento, ajudam depois naquele concurso que é o nosso de verdade, que a gente é aprovado mesmo. Porque a gente já tá muito craque. Então... Poxa, adorei. Você fez uma síntese ali dos hábitos que realmente levaram para a primeira aprovação. E que são hábitos que, se a gente for investigar, são totalmente validados pela ciência. Até os detalhes da alimentação, né? Que muita gente não se importa. Tem gente que come feijoada antes da prova.